Olá pessoal, eu sou a Thaís Depisol, professora e especialista em patchwork e quilting há mais de 20 anos e eu tô aqui na aula de número 2 com vocês da jornada do patchwork. Estamos trazendo durante essa semana aulas que dão todo para vocês o caminho para que vocês consigam dominar as principais técnicas de patchwork e consigam fazer peças de patchwork lindíssimas. Então eu tô aqui durante essa semana trazendo para vocês técnicas, informações para que vocês possam encontrar esse caminho para que vocês também dominem as principais técnicas de patchwork de vocês, tá bom? Então se você tá chegando aqui agora, eu quero te convidar a fazer o seguinte: se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, tá bom? Curta o vídeo, compartilhe com mais pessoas. Então, faça todo aquele comando que a gente dá no YouTube, então, para que você possa também acompanhar aí as aulas que virão no futuro. Então, já se inscreve no canal, curta o vídeo, compartilha ele também, tá bom? E já vai deixando nos comentários as suas dúvidas, suas sugestões, de onde você está falando, de onde você está assistindo essa aula. E na aula de hoje nós vamos começar então a nossa aula prática, nós vamos dar início então à construção desse caminho de mesa. Ele é bem grandão, deixa eu afastar um pouco aqui. Com o tema de casinhas, tá bom? Nós vamos trabalhar esse caminho de mesa durante esses dias. Nós vamos trabalhar até o quilting da peça, tá? Que ele tá sem o quilting ainda, porque vocês vão me acompanhando durante toda a construção, todas as etapas da peça. Então, praticamente vocês vão construir a peça comigo em tempo real. E hoje também eu vou te mostrar os 5 pilares que toda quilter precisa dominar para ser uma expert e fazer então as lindas peças que eu sempre falo para vocês de patchwork. A partir disso, você vai ter o que? Autonomia para criar os seus próprios projetos, conseguir replicar lindas peças de patchwork, dominar a combinação de cores e tecidos e fazer um acabamento perfeito. Porque depois que eu implementei esses 5 pilares na forma como que eu faço o meu patchwork, os meus resultados ficaram incríveis. Eu comecei a despertar mais interesse e chamar mais atenção das pessoas através das peças que eu construía. E a partir disso, eu falo por experiência própria, eu comecei a ser elogiado pelos trabalhos que eu faço. E a partir do momento em que eu implementei essa metodologia dentro do meu trabalho, foi daí que eu comecei a ser chamado para programas de TV, para participar gravando DVDs. Na época se usava muito DVD, revistas, feiras de patchwork especializadas em patchwork e artesanato. Então o caminho se expandiu muito mais. E outro ponto muito importante é que a partir desses 5 pilares que eu implementei na construção do meu patchwork, eu comecei a vender as minhas peças de artesanato e de patchwork por um valor muito alto. Porque, gente, eu sempre comento com as pessoas, patchwork não é só uma fonte de renda, é uma ótima fonte de renda. E outro ponto que eu quero destacar é o seguinte: as pessoas não se importavam com o valor que era pedido nas peças, devido à qualidade e à beleza das peças. O patchwork também foi meu grande aliado durante um período em que eu estava estressado, ansioso, momentos em que você se sente sozinho. Foi com o patchwork que eu aprendi a pôr foco nas atividades do meu dia a dia e organizar de uma maneira mais intuitiva o meu dia a dia. E não importa a sua estrutura, não importa se você só tem uma máquina doméstica em casa, você costura dentro de um quarto de visitas ou num puxadinho ali que você tem na sua sala, que você acabou agregando a sua máquina de costura, não importa. Você não precisa ter máquinas sofisticadas, muito menos máquinas industriais para fazer essas peças. Você muito menos precisa ter um ateliê para você começar a ter sucesso no patchwork. Eu mesmo comecei sem ter um ateliê montado. Eu tinha um canto onde eu costurava, onde eu tinha o meu espaço ali para trabalhar, só que eu organizava o meu material, mas eu não tinha um ateliê de patchwork não. Isso foi uma coisa que foi se desenvolvendo com o tempo. E aproveitando que eu estou trazendo para vocês essas informações, eu quero aproveitar também para agradecer as milhares de mensagens que eu recebi, elogiando a aula número 1 do nosso evento. Estou muito feliz e satisfeito com o feedback que vocês estão mandando pra gente. E isso me motiva a produzir cada vez mais melhores conteúdos e melhores eventos para vocês. E falando em aula 1, eu quero fazer só uma recapitulação de tudo que nós aprendemos na aula 1. Eu trouxe para vocês os 4 maiores erros que as quilters cometem na hora de escolher os tecidos para fazer as suas peças, as escolhas de cores. São erros assim que eu percebo que acabam matando o trabalho. Mesmo que tenha a técnica tenha sido feita corretamente, a composição tenha sido montada corretamente, mas na hora da escolha de cores a pessoa acabou de certa maneira aleijando o trabalho, deixando o trabalho de uma maneira não completa. Porque é assim, no patchwork, se você erra a etapa da escolha de cores, você compromete o resultado da peça. Por quê? Às vezes a gente usa cores muito fortes e você acaba não visualizando aquilo que você tem no seu trabalho porque as cores brigam, você não sabe para que lado olhar. Às vezes nós simplesmente não usamos cores que vão valorizar a nossa peça. Esquecemos de usar tecido neutro no lugar que tem tecido neutro para levantar o nosso bloco. Nós não usamos as cores escuras no lugar corretamente. Daí vem um outro ponto.
matar o efeito da nossa peça com a escolha de cores dos tecidos. Isso é uma coisa muito comum de acontecer. Às vezes a pessoa fez lá um bargello com todo o seu efeito belíssimo, mas o que aconteceu? Os tecidos mataram todo o efeito do nosso trabalho. E eu trouxe também um erro que as quilters cometem muito, que é não lançar mão de recursos que nós temos que facilitam, que ajudam na escolha dos tecidos, como cartela de cores, composições, paleta de cores, círculo cromático. Nós temos uma infinidade de possibilidades de montagem de cores e escolha de tecidos que vão nos capacitar para fazer as escolhas e até mesmo misturar as possibilidades de escolha de tecido. Se você não assistiu a aula 1, eu peço o seguinte, que ao terminar essa aula de hoje, vá no descritivo do vídeo, você vai encontrar o link da aula 1 e assista ela. É muito importante que você reflita sobre todos aqueles erros que você também provavelmente tenha cometido ou esteja cometendo ainda no seu trabalho. Para que tudo que a gente fale dentro da nossa jornada faça sentido para você. Para que você entenda o caminho, a jornada que você tem que percorrer para ter resultados incríveis dentro do patchwork. Porque as aulas que eu preparei para vocês dentro desse evento, elas são estruturadas de uma maneira sequencial, para que você entenda todas as etapas que nós estamos falando e trazendo para vocês, para que você consiga obter os resultados que você mais espera dentro do patchwork. Então por isso que é muito, muito importante que você assista depois da aula de hoje, a aula 1 também. Antes da gente iniciar o nosso caminho de mesa, eu quero falar para vocês aqui de um ponto muito importante que eu considero dentro da construção do patchwork, principalmente dentro da construção do patchwork utilizando o meu método de ensino. O que eu quero te falar é o seguinte, que para você entender e dominar as principais técnicas de patchwork, para que você tenha autonomia para criar e desenvolver os seus próprios projetos, seja replicando peças, buscando ideias na internet, montando as suas próprias peças, para você dominar a combinação de cores e finalizar com um acabamento diferente, eu elenquei então 5 pilares fundamentais para que você consiga dominar as técnicas de patchwork e construir as suas belíssimas peças. O pilar número 1 é a técnica. A técnica de patchwork, dominar a técnica, é construir uma peça de uma maneira bem sucedida. Isso inclui as habilidades básicas da costura, do patchwork, da composição de um trabalho. E quando eu digo habilidades básicas, eu digo cortar o tecido corretamente, passar ele corretamente, saber como que funciona até a própria estrutura de um tecido. E a partir disso você vai para técnicas mais avançadas. Uma técnica bem executada vai te resultar em blocos bem acabados, alinhados, com pontas se encontrando, carreiras que se encaixam perfeitamente. Você vai conseguir dominar a sua máquina de costura para que ela tenha uma costura uniforme, pontos perfeitos, até você ter uma execução de um patchwork com acabamento profissional. O segundo pilar que eu trago para vocês, então, é o planejamento. O planejamento é importante para que você consiga construir a sua peça de patchwork de forma eficiente e sem erros. Isso inclui a escolha do design da peça, a seleção dos tecidos e as cores adequadas para o seu projeto. Além disso, o planejamento também visa o quê? A determinação da quantidade que você vai precisar de tecido para que você desenvolva o seu projeto do começo ao fim, sem que você chegue no meio do processo e acabou o seu tecido. E a gente sabe que tecido de patchwork é uma coisa que muitas vezes nós não vamos encontrar ou a mesma estampa, e se encontramos ela, encontramos com uma tonalidade um pouco diferente, porque o tecido ele é feito em lotes. Então nós não conseguimos encontrar o tecido tingido com a mesma cor em diversos lugares ao mesmo tempo. E além disso, dentro do planejamento, você vai ter a organização de blocos, até mesmo do layout da sua peça, para que você construa ela seguindo uma sequência lógica. Outro ponto muito importante, e é o terceiro pilar que eu vou trazer para vocês, é a preparação. A preparação é o pilar que eu digo para vocês que é onde nós preparamos tudo à nossa volta, para que a gente possa construir um patchwork de uma maneira orgânica, organizada. Porque é dentro da preparação que a gente vai organizar o nosso espaço de trabalho, é dentro da preparação que nós vamos deixar os tecidos todos cortados para que a gente construa os nossos blocos e as nossas técnicas de uma maneira eficiente. E quando eu digo preparação, isso inclui molhar o tecido para que ele tenha a sangria e a secagem corretamente, passar e cortar os nossos tecidos já no tamanho pré-determinado que nós fizemos lá no planejamento. Se necessitar de marcação, é nesse momento que nós vamos fazer as marcações dos nossos tecidos, para que na hora da costura já esteja todo alinhado, marcado, se precisa de diagonal já está lá arriscada. E além disso, a montagem inclui a preparação e a organização de esquemas de costura. Como assim? Digamos que nós temos um componente que ele é feito repetidas vezes na peça. Eu vou pegar essa peça que está atrás de mim. Observem para vocês verem. Esse componente aqui, ó, que é o quadrado de triângulo perfeito,
é um componente que se repete muito nessa peça. Ele é um dos componentes mais usados dentro do patchwork. Então, se você observar que dentro da construção de um bloco você tem vários dele já num tamanho pré-determinado, pré-escolhido, você vai achar formas de agilizar aquilo para que você tenha ainda mais rendimento na construção da sua peça. Para que você não tenha aquilo de, Ataíde, a minha costura não desenvolve, não desempenha, eu não consigo ir para frente. É uma costura que eu queria fazer mais, eu queria executar mais peças, mas parece que não rende. E é dentro da organização, é dentro dessa preparação que nós organizamos tudo. E dentro da preparação também, eu costumo dizer que ela funciona como uma espécie de parte de prova. Nós fizemos lá no nosso planejamento todos os cálculos necessários, calculamos os blocos, a quantidade de tecido. Mas antes da gente pôr em prática, é legal, sabe fazer o quê? Fazer um check-in em tudo daquilo que a gente vai realmente costurar e ver se aquelas quantidades, aquelas medidas estão postas à prova. Se aquele número é realmente o número que a gente... É as medidas, é os tamanhos que a gente precisava ter cortado. E dentro daí, na sequência, nós vamos ter um pilar chamado construção. Construção ou montagem. Eu prefiro construção. Porque o que acontece? É dentro da construção que nós vamos literalmente construir a nossa peça. Porque a construção nada mais é do que unir os pedaços formando a peça como um todo. É dentro da construção que nós vamos encontrar meios e soluções para fazer os encaixes perfeitamente dos nossos blocos, das nossas carreiras, para que as técnicas tenham o efeito desejado. E é na construção que nós vamos colocar na prática tudo aquilo que nós já desenvolvemos nas outras etapas. É dentro da construção que nós vamos organizar tudo isso, pôr em prática tudo isso, pôr à prova. Realmente, tudo aquilo que eu calculei está se consolidando dentro da construção do nosso projeto. Esses 4 primeiros pilares que eu trouxe para vocês são a base do nosso patchwork. Todo o topo de um patchwork é construído a partir desses 4 pilares. Porque o que vier após isso aqui já entra numa outra etapa, mas a base da construção de um topo de um trabalho, como é o que a gente vai estar construindo aqui com vocês, que nós estamos nesse momento construindo o topo do caminho de mesa para depois ir para o quilting, é fundamentado dentro desses 4 primeiros pilares. E aí na sequência nós temos o 5º pilar, que eu coloquei, é uma técnica em si, mas eu coloquei como um 5º pilar porque é dentro deste 5º pilar que nós vamos dar a alma do nosso patchwork, que é o quilting. O quilting, eu digo que é para o patchwork aquilo que a moldura é para um quadro. E mas o que é quilting? Tô chegando aqui a primeira vez, nunca ouvi falar em patchwork. O que é quilting? Quando nós desenvolvemos um trabalho em patchwork, nós temos a construção de 3 camadas. Nós temos topo, que é a parte que nós construímos o patchwork. Nós temos a manta, que é o recheio do patchwork, é o que permite eu ter uma peça macia, tá? E quando eu pego nela eu sinto uma textura. E nós temos o forro, que é o quem dá o acabamento. Nós temos a parte do forro, que é quem dá o acabamento à nossa peça. Essas 3 camadas, no total, elas formam o quilt. O quilt é a peça toda. O quilting é a etapa em que nós colocamos costura sobre essa peça, de uma maneira decorativa. A princípio, gente, essa costura ela veio para unir essas 3 camadas, para que na hora de lavar aquilo não se tornasse uma espécie de um saco com 3 camadas soltas. Quando o quilting foi desenvolvido foi para isso. Mas com o passar do tempo, ele se tornou algo decorativo. E essa decoração que ele trouxe em cima do trabalho, trouxe um espírito para aquele trabalho, trouxe uma alma para aquele trabalho, para que ele tenha uma vida além ainda daquela que o patchwork já fornece para ele. E dentro do quilting, nós temos etapas também. Se a gente pegar todos os pilares que eu passei com vocês durante a construção da nossa peça, nós vamos ter pilares muito similares dentro do quilting, que é organizar a nossa máquina, ver se o ponto está correto, separar as linhas que nós vamos querer usar, separar os cortadores e tesouras que a gente vai usar ali na hora. Então o quilting também tem suas próprias etapas, mas eu dei uma etapa a mais para ele, para que ele tenha essa função que eu digo de decoração, embelezamento da peça. O quilting traz embelezamento para a nossa peça. Por mais que ele é uma técnica que possa ser feita sozinha, quando nós agregamos ele ao patchwork, nós temos uma riqueza de acabamento e de detalhes que só o patchwork em si não conseguiria. É um agregador. Nós temos algo a mais quando nós trazemos o quilting para a nossa peça. Então a técnica, o planejamento, a preparação, a construção e o quilting formam os 5 pilares que o meu método está desenvolvido.
É aplicando esses 5 pilares na prática que você consegue os resultados que você tanto busca no patchwork. Ao dominar esses 5 pilares e aplicá-los eles de maneira consistente nas suas peças, você vai criar projetos que você sempre quis, os projetos perfeitos, as peças almejadas de patchwork, as belas peças de patchwork. E não importa a peça. Pode ser uma colcha como que está atrás de mim, pode ser um caminho de mesa, pode ser uma bolsa, uma almofada, um utilitário, não importa. Mas você aplicando esses 5 pilares que eu trouxe para você, você vai conseguir chegar no resultado que você tanto espera para o seu patchwork. Uma coisa que eu gosto de destacar, eu já comentei, mas vou reforçar com vocês, é que esses pilares, eles estão todos interligados. Um depende dos outros. E essa dependência de um dos outros, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, e o terceiro depende dos 2 primeiros e assim por diante, faz com que você tenha peças bem acabadas. Um patchwork que eu digo bem sucedido. Por isso que eu digo que eles estão interligados, porque se você tem os tecidos preparados e cortados corretamente, você vai ter uma construção perfeita que vai te levar à montagem de uma peça muito mais bem acabada. Depois você vai ter a facilidade de quiltar sobre essa peça sem ter aquela peça que está embabadando, sem ter aquela peça que forma pregas. Tudo vai ficar perfeitamente alinhado, pronto para ir para a máquina. Outro ponto muito importante é que o patchwork é uma arte e há muitas e muitas maneiras de abordar cada um desses pilares que eu trouxe para vocês. Porque é assim, gente, raciocina comigo, a partir do momento que você tem o domínio desses pilares, você vai começar a se arriscar. E você vai ver que desse arriscar seu, você vai obter resultados colocando esses resultados na prática. E aí você vai experimentar diferentes padrões, diferentes técnicas, diferentes efeitos, diferentes formas de se misturar cores, padrões de tecido. E nisso tudo você vai ver que você vai começar a criar um estilo próprio, uma forma própria de fazer patchwork. Você vai dar a sua cara nos seus trabalhos. E outra coisa que eu quero trazer para você aqui, você não precisa aprender e fazer 20, 25, 30 cursos para você obter esses resultados que eu estou falando. Basta você fazer um único curso com o método correto. Basta você aprender o método correto para você executar essas peças que eu estou te falando. Porque uma vez que você domina esses pilares que eu trouxe aqui, você vai se tornar uma quilter que tá lá vasculhando a internet, achou uma colcha ou um lap quilt, uma peça de parede, um painel de parede, e você observou as técnicas empregadas, você observou a ordem das cores dos tecidos, que esse é um ponto importantíssimo, e você observou como aquilo foi criado, você automaticamente vai pegar um papel, vai planejar o seu trabalho, vai buscar os seus tecidos, vai cortar, vai deixar todo ali do ladinho da máquina e vai confeccionar a sua peça. Você vai ter autonomia de desenvolver os seus próprios projetos. Porque, gente, quando você domina os pilares que eu disse para vocês, você tem a autonomia de criar os projetos que você tanto quer, aqueles projetos que estão na sua cabeça e você não sabe como pôr em prática, a partir desse momento você vai conseguir pôr. E outro detalhe, essas buscas que nós fazemos pela internet, seja por sites de busca ou que aparece pra gente em rede social, nós vamos conseguir olhar aquilo e pôr em prática, replicar projetos, pegar aquelas técnicas e aqueles efeitos que alguém já pensou e criar sobre aquilo, fazer uma nova peça, uma nova técnica a partir de coisas que nós já vimos. E aí você vai passar por tudo aquilo que eu sempre falo, que é dominar as cores, um acabamento perfeito, ter resultado, o resultado que você tanto quer dentro do patchwork. E pessoal, por falar em escolha de tecidos, nós vamos dar início então agora à construção da nossa peça de patchwork, tá? E aqui, falando em escolha de cores, nós estamos trabalhando um ponto de escolha de cores que eu falo muito que é a tal da licença poética. Você lança a mão das cores que você tem no tecido para compor algo e aquele algo tem que ter um porquê as coisas estão lá. Como aqui é o nosso trabalho? Nós temos a composição das casas, das árvores e do céu. Então, se você pegar todas as cores que nós estamos utilizando dentro do nosso caminho de mesa, você vai reparar isso. Então, nós temos o azul do céu, nós temos a casinha que é construída, nós temos as árvores, nós temos tudo isso para que você tenha um trabalho que tenha essa licença poética, tá bom? Então, vamos para o nosso passo a passo agora. Pessoal, então para a gente dar início ao nosso bloco, vamos fazer algumas considerações sobre ele. Ele é um bloco que está retangular, mas vocês podem trabalhar ele a partir de qualquer bloco quadrado, tá? Por que eu digo que ele está retangular? Porque o que faz esse bloco ser retangular é o telhado. O corpo dele, quando nós observamos toda essa parte de baixo, ele é quadrado. Isto posto, eu quero pôr em consideração aqui o seguinte: se vocês trocarem todos os tecidos que nós temos, como os tecidos que estão no Nine Patch,
vocês podem trabalhar esse bloco de casinha com qualquer outro bloco. Então vocês podem pegar qualquer bloco quadrado e trabalhar dessa maneira. Se vocês levarem em consideração ainda a técnica que nós vamos trabalhar neste bloco, vocês podem trabalhar ele de qualquer tamanho. Seja, não precisa ser só em um 9-patch. Ah, Taíde, o que é um 9-patch? 9-patch é um trabalho de patchwork que é constituído de 9 pedaços. Isso não é só para essa figura, não. Qualquer bloco que é constituído por 9 componentes é um 9-patch, tá? E nós temos uma variação do 9-patch que vai além disso. Nós temos um 9-patch que ele é composto por 9 colunas e 9 carreiras. Então ele é mais divididinho ainda. Aqui não, nós temos um 9-patch que só tem 9 mesmo. 9 componentes. Então nós temos 3 componentes em carreiras e 3 componentes em colunas. E isso faz dele um bloco quadrado. Aqui eu estou utilizando retalhos, tá? Eu estou utilizando os meus retalhos para compor este bloco. Mas vocês podem estar utilizando coordenados se vocês quiserem. Vocês podem estar utilizando restos que vocês têm em casa de tecido. Vocês podem estar trabalhando da maneira que vocês quiserem. Então, partindo ali, que eu escolhi para o meu bloco a medida de 30 por 40, ele é um bloco retangular, eu vou desconsiderar o seguinte. Desconsiderar não, perdão. Eu vou considerar, na verdade, o seguinte. Se eu olhar para esse meu bloco aqui, e eu fizer uma divisão imaginária nesse sentido, ele é um bloco de 30 por 40, e se eu olhar na divisão dele, ele é dividido por 3 colunas e 4 carreiras. Isso vai mudar se eu virar o meu bloco e mudar de posição. Mas como eu estou usando ele no formato original dele, da casinha, digamos assim, no formato padrão, ele é um bloco composto por 3 colunas e 4 carreiras. Então como que eu construo esse meu bloco? Então, se eu tenho a medida de 30 por 40, é só eu dividir 30 pelas 3 colunas e 40 pelas 4 carreiras. Se eu fizer essa divisão, eu vou obter a medida de 10 centímetros. Ou seja, cada partezinha dessa do meu bloco, quando ele estiver lá na peça, pronto, costurado, tem que ter 10 por 10. Porque, ó, 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40. 10 mais 10, 20, mais 10, 30. Então, 40 por 30. Ok? Eu vou trabalhar com margem de costura de meio centímetro. Quando nós trabalhamos com margem de costura de meio centímetro, a gente dobra o tamanho da margem e acrescenta sempre 1 centímetro no componente. Ah, Taíde, por que dobra o tamanho da margem? Porque a gente tem que levar em consideração a margem que nós temos de um lado da peça e a margem que nós temos do outro lado da peça. Então, se nós somamos meio com meio, 1 centímetro, tá bom? Então, se eu acrescento meio centímetro de margem de costura, eu automaticamente acrescento 1 centímetro ao trabalho, ao corte. Então, os cortes que eram de 10 por 10 passam a ter 11 por 11. E eu cortei meus cortes, tá? Eu tenho eles aqui já, de 11 por 11, tá bom? E eu vou montar para vocês aqui da maneira com que vocês vão ver no passo a passo. Então, eu tenho aqui o marrom escuro, o verde oliva, o poazinho azul. Depois eu tenho esse poeirinha azul. Eu tô deixando longe os tons de azul, tá? Na sequência, esse vermelho aqui com bolinhas. E esse texturizado. Ele é um ocre, mais ou menos. Por fim, nós temos esse arabesco amarelo, o verde oliva e o poeirinha cinza. Agora a gente vai costurar isso aqui. Primeiro em carreiras, depois nós vamos juntar essas carreiras e formar o nosso bloco, tá? Vamos lá para a máquina agora. Então aqui, pessoal, é o seguinte, ó, eu vou pegar esse componente aqui e vou colocar com o direito do verde oliva. Trago para cá, levanto e passo uma costura a meio centímetro. No meu caso aqui, a minha máquina, eu estou usando o pezinho convencional da máquina industrial e automaticamente essa margem já é meio centímetro, tá? Na primeira carreira, nós vamos direcionar para o centro, ou seja, todos para o verde oliva. Vou pegar o azul, vou colocar direito com direito.
Direciono minha costura, ó, ambas para o verde oliva. Vou voltar aqui para a bancada. E, gente, observe uma coisa aqui, ó. Eu fiz a costura nos meus dois componentes, tá vendo? Olha para vocês verem o seguinte, o tanto que diminuiu na margem de costura. Então, as pessoas acabam achando que margem de costura não diminui o tamanho do bloco. Diminui sim. Isso aqui, ó, é uma diminuição da margem de costura. Se eu tivesse utilizado 0,75, diminuiria ainda mais, tá bom? Então, isso aqui, ó, é uma diminuição que acontece por conta da margem de costura, tá? Eu venho aqui, pego agora a segunda carreira, direito com direito, vou passar uma costura. E aqui, gente, é o seguinte, deixa eu mostrar uma coisa aqui, deixa eu virar pro avesso para mostrar uma coisa. Ó, eu não mudei nada de posição, só virei ao contrário. Na primeira carreira, nós direcionamos para dentro. Na segunda, para que nós tenhamos um desencontro de costuras, nós vamos direcionar isso aqui para fora, tá? Então, ao invés de eu direcionar para a carreira de dentro, eu direciono para o componente de fora, tá bom? Então, aqui, ó, nós fizemos isso aqui para dentro, nesse aqui nós vamos o contrário, tá? Nós vamos direcionar para a parte de fora. Na sequência, pego o amarelo. E vou direcionar para o amarelo. Então, deixa eu voltar lá para a bancada. Ó, observe uma coisa aqui, ó. Nesse eu direcionei para dentro. Nesse eu tenho o meu direcionamento para fora. E aí, para que eu continue mantendo esse desencontro, nessa carreira eu volto a repetir a primeira. Então, funciona da seguinte maneira. Todas as carreiras pares se repetem e todas as carreiras ímpares se repetem. Então, digamos aqui, ó, para dentro, para fora. Primeira carreira, segunda carreira. Carreiras ímpares. Primeira e terceira. É igual. Se eu tivesse uma quarta, ela seria igual à segunda. E se eu tivesse uma quinta, repetiria a primeira. E sempre dessa maneira. Tá bom? Deixa eu virar aqui de volta. Venho aqui, pego direito com direito. Próxima costura. Vou direcionar para o verde, que é o tecido que está no centro. Pego o próximo componente. Direito com direito. E direciono para o verde, tá? Volto aqui para a bancada. E agora nós vamos unir essas carreiras. Então eu vou colocar direito com direito. Venho para a máquina. Costuro, encaixo aqui as costuras, ó. Vou até o final. Costurei. Ao invés agora da gente direcionar para algum lado, as carreiras de encontro de componente eu abro, tá? É a única parte em que eu abro a minha costura é o encontro de carreiras, tá bom? Ó, abri. Venho aqui e pego o próximo. Direito com direito. Costuro. Aí. Vou lá passar ferro e nós vamos para bancada então. Pessoal, então, ó, fica dessa forma, deixa eu mostrar o avesso. Então o avesso fica passado aberto, tá? Então nós temos esse avesso todo organizadinho. Isso aqui para quiltar é ótimo, porque ele fica baixinho, tá? Tanto as carreiras quanto aqui. Uma coisa que eu não gosto de fazer é abrir tudo,
Porque aí, ao invés de você deixar essas superfícies mais acomodadas, você acaba encavalando tecido nos 4 cantos do bloco, porque você abre tudo e você devolve todas essas partes para os componentes. E dessa maneira não. Aqui você tem componente, aqui só tem um tecidinho dobrado. Nos outros efeitos não. Você tem até no meio da carreira um tecido mais leve. Mas nos cantos dá um trabalho, porque aí acaba enroscando até na agulha na hora de quiltar, tá bom? Então, ó, costurado, tá? O que eu vou fazer? Nós vamos partir pro telhadinho. E eu vou passar um cálculo aqui para vocês entendam como que esse telhado é feito. O nosso bloco tem, de um canto ao outro, costurado 30 centímetros. Quando nós precisamos acrescentar margem de costura, nós acrescentamos sempre 1 centímetro, porque é meio para um lado, meio para o outro. Se ele vai ter costurado 30 centímetros e nós acrescentamos 1 centímetro para a margem de costura, ele passa a ter 31 por 31. Então, se eu pegar a minha régua de patchwork, deixa eu pegar maior aqui, ó, e eu posicionar lá em cima, ó, bem certinho aqui, ó, vou até colocar acompanhando a linha. Meu bloco todo tem 31 centímetros. Tá vendo como que ele bate bem certinho do 31 aqui? Então eu sei que na largura do meu telhado, eu preciso cortar a minha faixa com 31 centímetros. Daqui até aqui ela tem que ter 31. Agora eu preciso descobrir a altura. Como que eu faço para descobrir essa altura? Lembra que eu falei que meu bloco tinha 30 por 40? Então significa que como ele tem 4 carreiras, contando o telhado, cada carreira tem a mesma largura. Se aqui tem 10 mais 1 centímetro para a margem de costura, e passou a ter 11, e ele já tem 31 aqui, significa que ele tem 11 na altura, porque é o mesmo tamanho que a gente vai cortar aqui embaixo. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar direito com direito e vamos passar uma costura de fora a fora, tá bom? Como nós já fizemos outras costuras retas, o procedimento é o mesmo. Eu vou lá costurar e já volto aqui. Pessoal, então tá costurado, tá? Deixa eu mostrar uma vez, eu direcionei para o marrom. Agora vai vir uma parte muito importante, que é a parte das marcações. E como nós vamos fazer isso? Eu sei que o meu meio dessa faixa tá mais ou menos nessa etapa, nessa parte aqui, levando em consideração que aqui é o centro do meu bloco. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar minha régua de patchwork, vou posicionar aqui meio centímetro dela bem na lateral e vou passar um traço aqui, ó. Opa, que balançou um pouquinho. Vou passar um traço aqui, tá? Venho, dobro bem certinho ao meio e vinco aqui com a unha. Ó, ficou a marquinha aqui, tá? Vou vir aqui, ó, e vou riscar. Agora eu tenho o quê? Eu tenho a minha linha de costura desse lado e eu tenho a minha linha de costura do lado de cá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha régua de patchwork e vou vir aqui, ó, e vou marcar meio centímetro de um lado, exatamente em cima da linha de costura, tá? E meio centímetro do outro. E aí o que acontece? Se nós olharmos aqui, nós temos um encontro de duas linhas. Uma linha que foi riscada e uma linha que é costurada. Bem no meio nós temos esse encontro, ok? Ó, vou marcar ele aqui, ó. Do lado de cá, nós temos outro encontro. O encontro dessa linha que foi riscada e dessa linha que foi riscada. Outro meio. O que eu vou fazer? Eu vou posicionar isso aqui em cima da mesa e eu vou ligar esses dois encontros, tanto esse quanto esse, tá? Eu venho aqui, ó, ligo aquele encontro de lá com o encontro de cá. Liguei os dois, viro e faço a mesma coisa do lado de cá, tá? Então eu fico aqui com duas linhas riscadas. Essas linhas aqui vão me fornecer o teto da minha casa, o telhado dela. E aí o que eu faço? Eu posiciono a minha régua aqui em cima, vejo quanto que eu preciso de tecido para cortar aqui para fazer elas. Então eu vou usar dois retângulos de um pouquinho mais de 20 centímetros por 11 de largura. Eu deixo um pouquinho a mais porque a gente tem margem de costura, tá bom? Então são dois retângulos de um pouquinho mais de 21 centímetros de comprimento por 11 na largura, tá? Vamos lá para a máquina agora? Aqui a gente vai trabalhar como se fosse um foundation, um paper piece. Não deixa de ser um foundation, tá? Isso aqui. A gente vai colocar o direito do telhado com o direito do tecido. Eu venho aqui, ó, e vou posicionar o começo da linha lá em cima com o final da linha aqui embaixo.
e vou deixar sobrar um meio centímetro de cada lado. Venho. E vou passar uma costura exatamente em cima da linha, sem que entorte, tá, gente? É exatamente em cima da linha. Vou até o final. Venho aqui pelo direito e direciono para fora. Agora é hora do refilamento. Nós vamos lá para a bancada para fazer o refilamento dela. Eu não vou passar a ferro para refilar, porque se eu passar a ferro eu vou apagar minhas linhas. Tá bom? Então eu vou vir aqui com a régua. Vou posicionar bem certinho, tanto aqui quanto em cima. Vou segurar firme com a mão, ó. Tá passando um pouquinho aqui do lado. Aqui. E a gente refila, tá? Feito esse refilamento, a gente já tem o telhado aqui, só que nós temos um excedente de tecido. Eu levanto a parte azul, mantenho só a marrom na mesa e eu tiro, então, o excedente aqui. Ok? Mesma coisa, nós vamos fazer do lado de cá. Nós vamos vir aqui, ó. Então, eu vou pegar minha faixinha, vou posicionar sobrando um pouquinho de cada lado, tá? E eu vou passar uma costura aqui de fora a fora, tá bom? Eu vou lá costurar e já volto aqui. Costurei. Pelo direito, a gente direciona. Nessa hora aqui, com a segunda parte já costurada, não tem problema passar não, porque já costurou. Então o que nós tínhamos de linha que seriam necessárias para nossa costura, já foram utilizadas, tá? Então aqui não teria problema a gente passar ele a ferro não. Mas vamos aproveitar aqui, vamos já refilar. Depois eu passo tudo a ferro de uma vez. Refilo. Refilo. Viro. Venho aqui. E refilo. Agora eu vou passar a ferro e já volto. Feito isso, eu tenho então meu bloco pronto. Então eu já preparei aqui mais dois. Então, ó, tem mais esse aqui pronto. E mais esse aqui. São 3 blocos no total, tá? Eu vou reservar meus 3 blocos, porque a gente agora vai confeccionar 2 blocos de árvore, como esse aqui que eu tenho, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês como confecciona. É um bloco super simples, mas eu vou mostrar as medidas, passar certinho como calcular, como que a gente faz esse tronquinho aqui embaixo, pra gente então montar o nosso caminho de mesa. Pessoal, então esse aqui é um bloco que forma uma árvore, que aqui na proposta ele vai ornamentar todo o caminho de mesa por questão das casinhas que nós temos, mas assim, nada impede vocês utilizarem ele em qualquer outra época do ano, até mesmo no Natal, tá bom? Vocês podem estar trabalhando ele com tecidos natalinos, fica bem legal. Aqui é o seguinte, eu tenho que partir da premissa que este bloco ele tem que ter pelo menos na altura, a mesma altura dos meus outros blocos, tá bom? Então se lá eram blocos de 40 centímetros, esse bloco ele tem que ter na altura também os 40 centímetros. Só que assim, quem já faz aula comigo, quem vai fazer aula comigo, quem tá aprendendo aqui nos cursos, eu sempre comento uma coisa que é o seguinte: no patchwork, muitas coisas a gente reaproveita as medidas, tá? Então aqui eu quero mostrar para vocês uma forma de nós estarmos reaproveitando as medidas dos blocos em si. Como esse bloco ele tem que ter a altura desse bloco aqui, então vamos aproveitar as medidas daqui, tá? Então nós vamos aproveitar o tamanho das células, tudo daqui, pra gente fazer ele pra cá, tá bom? Então como que a gente vai fazer isso? Lá, os meus blocos, os meus componentes, têm a medida de 10 por 10 costurado. Então eu vou pegar essa medida lá no outro bloco pra gente usar aqui. Então se esse componente aqui, ó, vamos pegar um no meio, tem 10 por 10 aqui, daqui aqui tem 10 por 10, eu já tenho um norte, eu tenho pra onde ir, tá? Então o que eu imagino? Se ele daqui tem 10 por 10, mais 1 centímetro para margem de costura, ó, 10 por 10. Mais 1 centímetro, ele passa a ter 11 por 11, ok? Só que nós temos uma diagonal. Quando nós temos uma diagonal no nosso bloco, nós acrescentamos mais 1 centímetro. Então ele passa a ter 12 por 12. Nós precisamos de quadrados em verde. E aqui eu estou usando 2 tons de verde. Eu estou usando um verde oliva e um verde clarinho.
em 12 por 12. E o meu tecido neutro aqui é um azul clarinho, porque eu estou simulando o céu. Então também no azul clarinho nós vamos precisar de quadrados de 12 por 12, tá? Se você for utilizar como base um tecido, qualquer tecido que você for utilizar, tipo neutrinho, creme, você vai usar ele aqui e aqui nessa etapa. Aqui no meu caso, o céu, a parte de cima do telhadinho, também eu usei ele porque, como eu disse pra vocês, eu estou usando, simulando o meu céu, tá bom? Então por isso que eu estou usando um tecido azul clarinho. Então aqui nós vamos precisar de quadradinhos de 12 por 12, tá? No neutro, no azul, perdão. Quadradinhos de 12 por 12 no verde escuro e quadradinho de 12 por 12 no verde claro. No material que vai ser liberado para vocês nos grupos, vocês vão encontrar essas medidas corretamente, tá bom? A quantidade, tudo certinho, vocês encontram dentro da apostila para que vocês possam cortar tudo certinho. Lembrando que as apostilas são liberadas após as aulas dentro dos grupos, tá bom? Pessoal, então como que a gente vai proceder aqui, ó? Eu vou pegar uma caneta térmica, vou pegar minha régua de patchwork, tá? Quadradinho de triângulo perfeito, convencional que nós vamos trabalhar aqui, ó. No avesso, eu vou riscar uma linha de ângulo a ângulo. Ok? Nós vamos colocar direito com direito, tá? E nós vamos passar uma costura a um pezinho de máquina de cada lado da nossa linha. Vamos lá para a máquina agora? Então aqui, gente, o que eu vou me referenciar? Ó? A parte de dentro do pezinho, tá? Então eu venho aqui, ajeito bem certinho essa parte, canto com canto, levanto meu pezinho e baixo ele. E aí eu vou passar uma costura me referenciando ao pezinho da máquina, tá? Costuro de um lado, viro e costuro do outro lado. Passei uma costura de cada lado, nós vamos cortar em cima da linha e vamos abrir direcionando para o tecido verde, tá bom? Em todos eles, tanto nos claros quanto nos escuros, tá bom? Feito isso aqui, ó, a gente vai pegar, pode ser com a tesoura mesmo, eu tô usando aqui régua e cortador pra gente poder agilizar. Vem aqui, ó, corto, deixa eu alcançar minha tesoura. Antes de passar, eu já faço isso aqui, ó. Eu venho com a tesoura e eu já limpo os cantinhos do meu componente, tá? Direciono. Ambos e passo a ferro, tá? Eu já tenho os meus aqui passados, para adiantar o passo a passo. Eu já vou mostrar a quantidade que a gente vai usar de cada um, tá? Eu vou precisar de, para cada árvore, tá bom? Para cada árvore eu vou precisar de 3 no verde escuro e 3 no verde claro. Isso é uma coisa que a gente já faz para as duas ao mesmo tempo. Se nós vamos usar 3 de um lado e 3 do outro, e cada um me fornece 2, lembra que nós fizemos, ó, de 1 de cada cor, eu obtive 2 quadrados de triângulo perfeito, significa que eu construo 3 claros e 3 escuros. Porque quando eu cortar eles, eu já vou ter 3 para cada lado. 3 para uma árvore e 3 para o outro, tá bom? Então eu construo isso 3 vezes com tecido escuro e 3 vezes com tecido claro. Dessa maneira eu já vou ter tecido para as duas árvores, tá bom? E aí o que nós vamos fazer, ó? Nós vamos montar da seguinte maneira. 2 componentes serão desta maneira aqui. O marrom, o verde escuro, a minha esquerda, e o verde claro, a minha direita. Tô falando em relação a mim, tá? Então a gente vai montar mais um aqui, ó, igual, ok? E aí nós vamos montar um segundo invertido. O verde claro, a minha esquerda, e o verde escuro, a minha direita. E aí nós vamos costurar unindo 3 componentes, tá bom? Então eu vou pegar aquele um lá que é sozinho, de um jeito só. Eu gosto sempre de fazer assim, ó, eu começo pela parte onde eu não tenho a diagonal. Então eu posiciono direito com direito. Eu venho costurando a parte que eu não tenho diagonal, até eu chegar bem próximo ao pezinho. Quando eu chego bem próximo, eu venho aqui, ó, e ajeito o encontro
das duas diagonais e termino de costurar. Quando eu termino de costurar, eu já direciono para o mais escuro e eu já verifico se está tudo certinho, tá? Eu vou reservar. E aí eu vou pegar os outros dois que eu tô aqui para costurar. Ó, esses dois são inversos daquele primeiro. Costuro. Direciono para o mais escuro também. Reservo. E esse segundo aqui, terceiro, perdão, é igual o segundo. Então, direito com direito. E direciono, ok? Feito isso, eu nem vou passar a ferro. Eu vou primeiro já montar a nossa árvore. Então eu venho aqui, ó, posiciono direito com direito. E agora a gente intercala as carreiras. Costurei, venho aqui, abro, a costura, pego o próximo, que é diferente desse segundo, direciono direito com direito e vou costurar. Vou até o final. Fiz isso aqui, vou abrir as minhas costuras. Porque agora eu vou passar ele a ferro e a gente vai para a construção, então, do tronquinho do nosso pinheiro, tá bom? A nossa aula está chegando ao final, mas só que para que você possa garantir uma experiência ainda mais proveitosa do nosso evento, eu vou te dar aqui alguns avisos muito importantes, tá bom? E anotem eles. Uma das coisas que eu quero frisar com vocês é, depois que terminar a aula, reassista ela, anotando os passos que eu vou falando para vocês. Reassiste, assiste de novo. Ah, não entendi, vai lá e volta, assiste de novo. Essa é uma das experiências que as minhas alunas mais fazem dentro dos cursos. Elas vão e voltam várias vezes até desenvolver tudo aquilo que está sendo apresentado para elas. Porque um dos pontos que a gente traz aqui é que essas aulas dos eventos, elas não ficam disponíveis sempre para vocês assistirem. Elas ficam disponíveis por um tempo limitado. E por esse motivo, assistir e reassistir elas várias vezes é muito importante para que você possa aderir tudo aquilo que nós passamos para vocês. Então, é muito importante que você se organize de uma maneira que você consiga pelo menos reassistir ela mais uma vez ainda essa semana. Outro aviso importante que eu tenho que dar para vocês é o seguinte: aqui embaixo, no descritivo do vídeo, tem o grupo do WhatsApp, caso você ainda não faça parte de nenhum. Por quê? Lá dentro desse grupo nós avisamos vocês de materiais, liberamos os materiais das aulas, tudo lá dentro. Então é importante que vocês estejam fazendo parte de um dos grupos. Se você já se cadastrou em um durante ali o período de inscrição, não precisa se cadastrar de novo. Mas se você está chegando aqui por algum outro caminho, algum outro meio, clica no descritivo do vídeo. Lá você vai encontrar um link para que você entre em um dos grupos que esteja disponível, tá bom? Outra coisa muito importante de fazer parte dos grupos é que, assim, além dos avisos que a gente vai dar lá para vocês até o final do evento, nós vamos liberar lá dentro também alguns presentes. Uma outra coisa que eu recebi da nossa primeira aula para cá é o seguinte: pessoas perguntando se nós vamos sobre o meu método e se eu tenho um curso que envolva ele. E a resposta é: eu tenho sim, e inclusive no próximo domingo nós vamos abrir inscrições
para que as pessoas possam se matricular e ter toda a minha formação dentro do meu método de ensino. O mesmo método que eu desenvolvi e fiz centenas e centenas de mulheres dominar as técnicas de patchwork, eu sempre digo para vocês, e fazer peças lindas. Hoje, para vocês terem uma ideia, gente, eu tenho alunas que são professoras de patchwork. Se você conseguir uma das vagas que eu vou abrir no próximo domingo, você terá acesso ao passo a passo que eu uso para fazer patchwork com perfeição. E outra coisa, as aulas também serão online, só que com o meu acompanhamento bem de perto. E uma coisa, gente, eu garanto para vocês, não é dom, é técnica, é método. Porque eu digo uma coisa e afirmo com vocês com propriedade, qualquer pessoa que garantir a sua vaga e fazer patchwork com o método que eu estou propondo aqui para vocês, vai conseguir se destacar, vai se tornar mais criativa, vai fazer um patchwork com mais leveza, vai se tornar mais confiante e fazer peças incríveis em patchwork. E vai poder, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, vai poder ganhar muito dinheiro fazendo, criando e desenvolvendo seus próprios projetos em patchwork e quilting. Só que é o seguinte, na próxima aula eu falo um pouco mais para vocês como que vai funcionar essa questão das matrículas e eu explico um pouco mais sobre o curso para vocês, tá bom? Mas uma coisa eu quero garantir também aqui para vocês, fique tranquilo, se você assistir todas as aulas da nossa jornada do patchwork, você vai aprender muito patchwork aqui durante esses dias que eu estou propondo a ensinar para vocês. E se você entender que patchwork é para você, você pode tentar uma das vagas do meu método, tá bom? Porque, gente, de coração, isso é uma coisa que eu falo para as minhas alunas. O meu compromisso aqui com vocês é sempre com o aprendizado, com o desenvolvimento de vocês dentro do patchwork. E por isso, eu desenvolvi, então, eu estou preparando, na verdade, a aula de número 3, onde nós vamos dar sequência ao acabamento e montagem do nosso caminho de mesa. Quero te mostrar aqueles detalhezinhos que as quilters profissionais fazem para dar o acabamento exato, para você desenvolver aí a peça até do tamanho que você quiser, usando quantos blocos você quer ainda, para acrescentar e transformar esse caminho de mesa, por que não numa colcha? E pessoal, antes da gente encerrar de vez a nossa aula hoje, é o seguinte, eu vou liberar para vocês então a nossa segunda senha para o sorteio de uma vaga do meu curso de formação. E a senha de hoje é base de corte, tá aparecendo para você na tela, anota ela do jeito que tá aí, porque vocês vão ter que preencher um formulário e as 3 senhas têm que estar corretas para concorrer, então, à bolsa de estudos, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, se você quer aprender tudo isso que eu falei, aguardo vocês na aula 3. Quero agradecer a participação de todo mundo que esteve até aqui durante o período ao vivo, pessoal também que está assistindo aí depois por algum motivo, trabalho ou esteve com algum compromisso durante esses dias e tá acompanhando, só que em outro horário também. Muito obrigado pela participação de vocês, tá bom? Não se esqueçam de todos os avisos que eu dei durante a aula, as informações estão todas no descritivo do vídeo. Fiquem com Deus, um grande abraço para todo mundo e até a nossa aula de número 3. Tchau, tchau! Gostei da sua maneira de explicação, e aí comecei a seguir você de um outro, e sem querer veio para mim o curso de capacitação. Eu acredito que isso já faz uns 3 anos, né? De 3 a 4 anos já faz. Eu estava assistindo você e eu estava fazendo de um outro curso a estrela de 8 pontas. E me chamou muito a atenção a maneira de você colocar os quadrados no meio. Eu até mandei uma mensagem para você num sábado e você me retornou. E isso eu achei fantástico. E depois disso não parei mais. Hoje eu sou muito mais focada. Eu começo e termino, que era uma coisa que eu sempre começava e nunca terminava. Prazer, né? Que é uma das coisas, assim, é muito gratificante. Então, assim, eu amo patchwork, eu amo estudar, eu amo aprender, você entendeu? Então, assim, o patchwork hoje, para mim, é tudo. É hobby, é parte financeira que sempre traz alguma coisa, mas para mim foi muito, muito, muito gratificante. É a sua dedicação, é a sua maneira de conduzir o curso. Desde o preparo dele, desde a primeira chamada que você dá, que eu acho muito interessante, até o final dele, você entendeu? Você está sempre com a gente no WhatsApp, você está sempre chamando, a colocação de você até sentar com a gente para escolher as cores adequadas para fazer aquela determinada técnica. Isso tudo é o diferencial, entendeu? Porque você não mostra só o projeto, você não mostra só a técnica, você mostra junto com ela a história daquela técnica, o porquê de estarmos fazendo aquilo, aonde aquilo vai nos influenciar no dia a dia. Isso, para mim, é o grande diferencial. É o único que abrange um todo do curso. Ele vai te dar o beabá, ele vai te dar os fundamentos, ele vai te dar o porquê, ele vai te dar a história, ele vai te dar a finalização, e isso é isso que eu acho. Meu nome é Neiva Medeiros, eu moro em São José, Santa Catarina, eu sou dona de casa, tá? Eu conheci o curso da Thaíde através do Instagram. Adoro patchwork, adoro os desafios que você nos passa, as técnicas são elaboradas, mas ao mesmo tempo são fáceis de fazer, são cursos em que tu vê que tu consegue fazer
o que o curso propõe, no caso, né? Eu nunca imaginei poder fazer peças que eu faço hoje, assim, que eu vejo numa revista e eu consigo identificar como é que eu consigo fazer, como é que eu posso começar, como é que eu posso ampliar, como é que eu posso diminuir, enfim, adaptar para o meu dia a dia, para o meu gosto particular, né? Em relação às cores, como é que eu vou dizer? A própria técnica em si. E eu gosto muito que as técnicas que tu ensina, tu diz de onde que veio, tu faz um apanhado da história daquela peça, daquele bloco em si. Então, além de tu estar aprendendo patchwork, tu está aprendendo um pouco sobre história, sobre, né, de onde veio isso. Isso me fascina muito, muito, muito mesmo. E eu super recomendo esse curso, até para te presentear alguém. Uma coisa, por mais que tu faça 15, 20 peças da mesma peça, mas uma vai ficar diferente da outra, porque cada uma tem a personalidade da pessoa, para quem você vai dar, a cor que a pessoa gosta. Sabe? Eu amo, é um curso que eu amo, me realizei fazendo. A Eliana, antes do patchwork, era uma pessoa que sabia costurar uma costura convencional. Eu já trabalhava com confecção, eu tive confecção há bastante tempo, eu com a minha afinada mãe. Mas quando eu comecei a conhecer o patchwork, que eu comecei a entender o que era e comecei a praticá-lo propriamente dito, aí veio a minha realização pessoal. Era unir aquilo que eu gostava, que era o artesanato, e a costura, que era uma coisa que eu já tinha domínio desde muito cedo. É o meu ponto de fuga, é meu refúgio, é a minha realização, é o meu bem-querer, é onde eu consigo colocar aquilo que eu sinto num trabalho manual. A sua didática de ensino é algo assim que é pouco comum no meio para a gente ter tanta explicação quanto a gente tem. Seu curso não é só o curso, não é só a aula. A gente tem uma retaguarda que só quem é aluna mesmo que conhece como que é. A sua retaguarda é fantástica. Está conectado com aquilo que está acontecendo no mundo do artesanato, do patchwork. Então, você segue bem as tendências dentro do seu parâmetro de ser. Segue tendências, mas não copiando. Você põe a sua personalidade no trabalho. Outro ponto que você não se limita a oferecer o trabalho é aquele pronto. Depois do que você ofereceu, você coloca opções de cores, você coloca ajuda, de auxílio, eu quero dizer, para a gente escolher as cores, você aceita sugestões. Então, assim, muitas vezes eu estou mexendo em rede social, vejo algum trabalho que eu acho interessante, que eu tenho curiosidade de aprender, a primeira coisa que eu faço é mandar para você, sugestão de aula. E eu percebo que você atende muito isso. Então, não é só aquilo que você quer, ou aquilo que você gosta, ou aquilo que você acha que tem que ser. Então, você aceita a nossa sugestão e você percebe o que a gente tem ansiedade. Não tem jeito. Está bem batidinha já, porque ela vive na minha cama. Foi um momento muito especial. Foi um momento... Você lançou esse curso em 2019, no final de 2019, e em 2020 nós tivemos a pandemia. Sim. Né? Então, eu tinha comprado material para fazer os tecidos, né, a combinação, eu já tinha feito, e essa foi a minha sorte. Porque aí, quando começou a pandemia, eu estava com o material e o seu curso para fazer essa aula, e eu consegui. E aí, eu fiquei nesse mundo aqui, pude, pelo menos aquele início, que foi muito terror, eu fiquei aqui. Fazer esse curso tem muitos motivos bons para ele ser feito. Primeiro que a peça que você vai ter no final, ela é única, dá um prazer enorme de ver que você deu conta de fazer, mas, assim, você aprende muito, muita coisa, muita técnica, e você fica com um autoconhecimento, um autocontrole também, você vê que você é capaz. Eu acho que fazer esses cursos, desenvolver a técnica, fazer uma coach assim, nos leva a isso. E tem coisa melhor do que se sentir capaz, né? A gente dá conta de fazer. Ano passado, eu comprei um outro curso online. Vai vencer agora. Eu fiz uma única peça desse curso online. E a hora que eu mostrei para a professora, que é uma equipe muito grande, mostrei, não tive contato de ninguém. Eu acho, sim, que a diferença no teu curso é o contato imediato que você tem com as alunas. Independente do horário, às vezes a gente até te incomoda em determinados horários, mas assim, você faz um trabalho, você manda para o professor, nossa, que legal. Você faz um trabalho, você coloca no grupo, um monte de mulheres lá do grupo falam, olha que legal. O próprio professor fala que legal. Então, eu acho que esse contato pessoal que você tem com o professor é muito importante para nós. Não precisa a gente colocar uma coisa na internet e 1000 pessoas compartilharem ou 1000 pessoas acharem lindo. Só esse contato íntimo que a gente tem com o nosso professor é muito importante. A minha, vamos dizer assim, facilidade o Ataíde é uma pessoa que está sempre disposta a estar com dúvidas nas horas que forem. É um profissional em que o curso dele e ele são uma coisa só. Você não tem essa distinção de é o curso da fulaninha ou do beltrano, mas você às vezes não consegue o contato com aquele profissional. No teu caso, não. Os teus cursos, eles são um curso vivo. Não só
o curso de capacitação que está ali, né, em constante atualização, como os outros cursos, né? São cursos vivos em que você, acompanhando naquele momento em que o curso está sendo lançado, você tem uma riqueza de conhecimentos, mas se você não puder fazer, como já aconteceram várias vezes comigo, de não poder fazer naquele momento, o curso continua sendo rico em detalhes. E se eu tiver uma dúvida assim mesmo, eu vou conseguir esclarecer. Eu sou profissional que fez ali todo o curso, que ensinou aquela técnica, e tem a questão também dos próprios vídeos em si, a clareza de detalhes que você ensina as técnicas, isso para mim é primordial. Então, com relação a outros cursos, cada um tem a sua particularidade, às vezes você gosta de um profissional, outro, de uma forma geral, você está no topo para mim. Essa sua proximidade, isso é assim, é fantástico, nenhum outro curso, e olha que eu tenho curso com vários professores, de vários níveis, de várias tendências do patchwork, essa sua proximidade, assim, é fora do normal. Você está sempre acessível, está sempre respondendo às nossas dúvidas, está sempre ali atento, está sempre próximo de todos os cursos, não só do que está sendo lançado agora. Até o mais antigo, você ainda está ali próximo, você vai estar sempre respondendo. A amizade com as meninas, porque as pessoas que vêm para o seu curso acabam formando uma família e ficam ali, e a gente se ajuda muito, se assessora muito, e a didática no curso, o nível de aprendizado. Por mais que fale assim, você vai lançar um curso de uma técnica que eu já fiz várias e várias vezes. Sempre vai vir um aprendizado novo, sempre vai vir um cuidado novo no curso para a gente conseguir fazer a peça e com aprendizados. A gente consegue pensar e fazer outras peças na mesma técnica, em outros tamanhos, em outras cores. A gente consegue aprender e fazer, não só copiar uma peça pronta. Você vai aprender e o professor está perto de você. E eu indico muitíssimo o seu curso, né? Até tem bastante menina que estão aí no curso que são minhas amigas de outros lugares. Indico, assim, eu falo, quer aprender patchwork, quer ver um professor que tem paciência para ensinar, que tem técnica, que não vai ficar só te empurrando coisas para você comprar, para tipo, o foco dele é vender tecido e régua, por exemplo. Aí ele faz um curso mais ou menos para vender material. Não, o seu foco é totalmente outro, é o ensinar. O material, tanto é que muitas vezes nas suas aulas você fala, tem a régua para isso, mas a gente aprende a fazer no papel, e no papel a gente vai conseguir fazer de qualquer tamanho, de qualquer forma, e vai fazer o trabalho bem feito. Tá? Se você fala assim, eu vou ensinar você a fazer com material improvisado e o trabalho não sai bom. Não, o trabalho sai perfeito, como se fosse com uma régua específica, com material específico, só que com qualidade, mesmo sendo com um material que, diríamos, seria improvisado. Eu percebo que quando você ensina, eu fiz vários, como eu contei, quando eu comecei, peguei um professor extremamente perfeccionista. Aquilo bateu com o meu perfeccionismo e eu não consegui fazer nada, eu travei. O que eu acho interessante, Thaís, nos seus cursos, na diferença com os outros cursos, é exatamente o seu manejo com o material. As opções que você dá de recurso para a pessoa poder fazer. Quando eu fazia com outras pessoas, não, só pode se for com essa régua. Então, assim, ficava uma coisa engessada. Nos seus cursos é essa. É que ela não é uma receita pronta. Você libera a gente para poder escolher e, ao mesmo tempo, você ensina realmente a técnica. E você dá o pulo do gato. Você vai do começo, meio e fim. Isso é muito importante. Então, a diferença para mim foi isso. O que eu aprendi realmente ficou internalizado. Você realmente aprende e realmente consegue fazer depois. Não é uma técnica ou não é uma forma de ensinar que eu aprendo, fiz e não dou conta de repetir. Percebe? É uma coisa que realmente você aprendeu. E isso, para mim, que é internalizado. Se eu pegar a técnica e olhar nela, eu consigo fazer. Porque eu realmente aprendi. Então, assim, não é questão... Eu acho que a gente não pode olhar só questão de preço quando a gente vai aprender alguma coisa. A gente tem que ver a comunicação a respeito disso, como que ela chega. Sim.